Live de hoje, jejum intermitente na prática. Seja o objetivo que for, seja o emagrecimento, seja a melhora cognitiva, seja a melhora da saúde, seja todos esses objetivos juntos. A questão é que muita gente tem tentado fazer jejum e a forma incorreta de fazer esse jejum pode acabar mais atrapalhando do que ajudando. Então, o que a gente vai falar hoje aqui na live é o que não fazer e o que fazer. Dri! Seja bem-vinda, minha irmã, gente. Então, primeiro, antes de começar a dizer o que não fazer e o que fazer, por que fazer jejum? A primeira coisa que a maioria das pessoas vai pensar é para emagrecer, para poder comer menos, logo perder peso. Só que o jejum vai muito além disso. O jejum tem muitos motivos para ser feito. Um deles é, por exemplo, fazer reparo de estruturas celulares, reparo de estruturas dentro das nossas células. E isso ajuda até mesmo no processo de emagrecimento. Por exemplo, quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de aumento de massa muscular, síntese proteica, a gente está falando de alguma organela que tenha dentro das nossas células que seja responsável por fazer aquele trabalho. No caso do emagrecimento, da oxidação de gordura, eu sempre falo para vocês das mitocôndrias. É lá nas mitocôndrias que a gordura vai ser oxidada. É ali que você queima a gordura. Então, você tem que pensar que, se lá dentro da sua célula a sua mitocôndria está danificada, você tem uma deficiência na queima de gordura. Você tem uma deficiência na geração de energia, ainda que você faça exercício, ainda que você treine. E isso é uma coisa que a gente vê muito repetidamente por aí. Gente que treina, gente que come direitinho e tem dificuldade no emagrecimento. No caso da síntese proteica, a gente está falando lá do retículo. Então, onde vai acontecer lá nos ribossomos a síntese proteica, se os ribossomos não estão em bom funcionamento, não tem síntese proteica. É aquela pessoa que não consegue ganhar massa muscular ainda que esteja treinando direitinho, ainda que esteja comendo direitinho. Então, o primeiro benefício de fazer o jejum é você ter o reparo das estruturas dentro das células que vai fazer, por exemplo, esse trabalho. Ou seja, o jejum te ajuda, sim, a queimar mais gordura e te ajuda, sim, a fazer síntese proteica também, se feito corretamente. Segunda coisa muito importante, motivo para fazer jejum é a sensibilidade à insulina. Aliás, hoje em dia é uma das coisas mais estudadas relacionadas ao jejum, melhorar a sensibilidade insulínica. Aliás, melhorar a sensibilidade insulínica é uma das primeiras coisas que ajudam a mobilizar mais gordura na região abdominal. Então, sim, fazer, por exemplo, um treino em jejum para uma pessoa que já está cetoadaptada, que é uma coisa que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, aumenta a mobilização de gordura na região visceral e abdominal. Não que treinar em jejum faça você gastar mais caloria. Treinar em jejum te faz um estímulo enzimático diferente do que quando você está alimentado. Não é uma questão calórica, é uma questão de estímulo diferenciado. Então, sensibilidade insulínica, que vai ajudar no aumento da queima de gordura na região visceral e abdominal, vai ajudar também para quem tem problemas de glicemia, hiperinsulinemia. Vai ajudar, por exemplo, meninas da SOP, que a gente vai ter na nossa aula na semana que vem. Vai ajudar bastante também, porque uma das questões é justamente os níveis de insulina muito alto. Outra questão relacionada ao jejum é a redução dos marcadores inflamatórios. O jejum estimula a redução de citocinas inflamatórias. E olha a importância disso. Toda pessoa que tem dificuldade na perda de peso, ela tem geralmente um aumento das citocinas inflamatórias. Toda pessoa que tem excesso de retenção de líquido, toda pessoa que sente muitas dores, dores de articulação, dor de cabeça, tem muita ite, sinusite, rinite, são pessoas que inflamam com muita facilidade. E sim, isso tem a ver com a alimentação. O jejum é uma das coisas que vai ajudar a diminuir a produção dessas citocinas inflamatórias, logo diminuir esses sintomas que essas pessoas sentem. Então, mais um ponto positivo para fazer jejum. Deixa eu ver outro tópico.
O jejum, ele também ativa genes relacionados à biogênese mitocondrial, que é uma coisa que eu falo muito aqui também, que eu falei das mitocôndrias, e a importância de produzir mais mitocôndrias. Então, como eu falei lá no comecinho, as mitocôndrias são as responsáveis por oxidar a gordura. Sempre vamos lembrar que lipólise é uma coisa, oxidar a gordura é outra. Lipólise, você vai lá, quebra a gordura que está lá quietinha no seu tecido adiposo. Pegar essa gordura e gerar energia com ela são outros 500. Então, você precisa ter mitocôndrias funcionantes e em quantidade para que isso seja feito. Então, o jejum vai ser mais uma coisa que vai estimular o seu corpo a produzir mais mitocôndrias funcionantes, eficientes nesse trabalho de utilizar a gordura como fonte de energia, que seria a beta-oxidação. Outro motivo para fazer jejum é por reduzir a fome. Sim, no comecinho, até ter a cetoadaptação, que eu vou explicar daqui a pouquinho, geralmente a pessoa vai sentir fome, geralmente a pessoa pode, algumas pessoas, né? Pode sentir um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de tontura, porque existe um tempo até que o seu corpo produza transportadores de corpos cetônicos para levar a energia para os seus tecidos. Até que o seu corpo consiga ter essa produção de transportadores, esses corpos cetônicos vindo da gordura não vai conseguir ser entregue. E é aí que a pessoa fica tonta, fica com dor de cabeça. E aí o que o corpo entende? Meu Deus, eu preciso me adaptar, eu preciso produzir esses transportadores, porque a energia que eu tenho agora para ofertar para o organismo são os corpos cetônicos vindo das gorduras. E aí vai acontecer essa cetoadaptação e a pessoa passa a sentir mais energia, estando em jejum, a não ter mais dor de cabeça e tudo mais. Então é um processo mesmo que acontece após alguns dias. A redução da fome acontece porque melhora a sensibilidade à leptina. E a leptina, ela está relacionada tanto à nossa saciedade quanto ao nosso gasto calórico. Então, quanto melhor você tem uma resposta à leptina, e lembrando que não é sobre produzir mais leptina, porque, por exemplo, pessoas obesas ou acima do peso, elas têm uma produção alta de leptina, que então deveriam ser mais saciadas, não ter tanta fome, só que o organismo tem uma resistência à ação da leptina, igual acontece com a insulina. E o jejum intermitente melhora tanto a sensibilidade à insulina quanto a sensibilidade à leptina, ou seja, maravilhoso. Outro motivo é a cetoadaptação e flexibilidade metabólica, que eu falei aqui para vocês agora. Cetoadaptação, gente, é basicamente o quê? Nossa principal fonte de energia, como a gente sempre escuta dizer, é o carboidrato, é a glicose. Na falta de glicose, o seu corpo precisa se virar para gerar energia. Então, o nosso corpo é capaz de pegar proteína e gordura e transformá-la em glicose. Isso se chama gliconeogênese. Só que o nosso corpo também é capaz de pegar gordura e transformar em corpos cetônicos. E é isso o que a gente tenta fazer. Fazer com que o nosso corpo utilize com eficiência corpos cetônicos para ser utilizado como fonte de energia na falta da glicose, ok? Isso te dá uma flexibilidade metabólica. Você sabe quando você já tem flexibilidade metabólica? Quando você passa longos períodos em jejum, sem passar mal. Você sabe que o seu corpo gerou energia de uma outra forma, já que você não se alimentou. E ele gerou, provavelmente, das gorduras, gerando os corpos cetônicos. Até acontecer a cetoadaptação, pode e provavelmente vai acontecer do seu corpo utilizar aminoácidos para gerar glicose. E é aí onde está a preocupação da maioria das pessoas, de acabar perdendo massa muscular. E é por isso que uma das coisas mais importantes é você ter, uma boa ingesta de proteína, que eu vou falar mais pra frente também, na janela de alimentação, óbvio. E que você tenha um jejum bem regulado, que você não comece com um jejum longo. Tem gente que já quer começar fazendo, 18, 20, 24 horas de uma vez só, justamente para que antes você se adapte, para depois você conseguir fazer um jejum mais longo. Ter certeza de que é corpos cetônicos o que você está utilizando para gerar energia. Outro motivo para fazer jejum é o aumento da desintoxicação.
O jejum ajuda muito, sem contar o descanso gástrico que dá. Então, por exemplo, se você fizer um jejum básico, que nem vai funcionar tanto para emagrecimento, que seria um jejum de 12 horas. Você comer a sua última refeição 7 da noite, a primeira 7 da manhã, a última 8 da noite, 8 da manhã. Isso em termos de emagrecimento, talvez não dê um efeito tão grande, mas esse é um descanso necessário gástrico para o seu organismo. Então, ainda que você seja uma pessoa que não está nem aí para emagrecer, ainda que você seja uma pessoa que, não, eu quero ganhar peso, eu quero ganhar massa muscular, eu estou em outra. 12 horas é um jejum que todo mundo deveria fazer pensando em descanso gástrico para o organismo, tá? E tem a questão cognitiva também. O jejum intermitente mostra ser muito eficiente na melhora cognitiva, melhora da concentração, melhora da memória, claro, se bem feito. E aí, o que não deve se fazer e que muitas pessoas fazem? Primeiro, começar com um jejum muito longo. E o que seria o jejum muito longo? Isso vai depender de qual é o jejum que você consegue fazer. A gente precisa lembrar que jejum não é necessariamente só ficar horas sem comer. Porque o jejum ele é muito fácil, né? Você não precisa preparar comida, não te dá trabalho nenhum. É de graça, você não precisa preparar nada, então é só ficar sem comer. E aí eu percebo que muitas pessoas acabam tentando fazer o máximo possível logo de cara. É a primeira vez que a pessoa está fazendo jejum e ela já quer fazer 18 horas de jejum. Por quê? Porque emagrece mais. E de fato, a partir das 12 horas você começa a fazer o processo da cetogênese. Começa. Então, se você fez um jejum de 14, você está, claro, uma média de 2 horas gerando corpos cetônicos através de gordura. Se você fez 16, pô, você ficou mais tempo. Se você fez 18, você ficou mais tempo ainda e por aí vai. Só que o que acontece? Aquilo que eu estava falando lá no comecinho sobre estar cetoadaptado, se a pessoa ainda não está cetoadaptada, ela vai passar mal, ela vai ter hipoglicemia, porque o corpo dela ainda não sabe utilizar os corpos cetônicos e está faltando glicose, vai dar problema. E ela vai morrer de fome. Na hora que essa pessoa for comer, ela pode ter uma compulsão e comer demais. Então, como é a melhor forma de começar? Vamos supor que você é iniciante. Começar a fazer jejum. 12 horas. 12 horas foi moleza. Tá, 14 horas. Então, você pode terminar a sua última refeição no dia anterior umas 7, 8 horas. E no outro dia, você pode começar suas refeições umas 10 da manhã, 9, 10 da manhã. Fácil. Ah, foi muito fácil. Pô, ótimo, então você está se adaptando bem. Então, você já pode ir para 16 horas. O jejum de 18, de 20 horas, não precisa ser feito todos os dias. Por 2 motivos. Porque não precisa mesmo. Porque você, fazendo 2 vezes na semana, você já vai ter os benefícios, todos esses benefícios que eu falei, do jejum de 18 horas. O segundo motivo é, se você treina, como eu imagino que a maioria das pessoas que estão aqui treinam, existem os grupamentos musculares que você quer hipertrofiar. E no dia que você vai treinar esses grupamentos musculares, a prioridade é alimentá-los. A prioridade é ter caloria suficiente. Se você faz jejum de 18 horas, você vai ter, sei lá, uma refeição naquele dia apenas, né? Porque a janela de alimentação é muito curta. Provavelmente você não vai conseguir ofertar toda a proteína, todo o carboidrato, tudo que você precisaria ofertar para o seu músculo naquele tempo muito curto, ainda que você conseguisse comer sei lá quantos quilos de comida em uma refeição só. A absorção também não vai ser a mesma pela concentração grande de proteína, de vitaminas, tudo ao mesmo tempo. A digestão não vai ser a mesma. Então, para quem treina principalmente, que eu espero que seja todo mundo, no dia que você treinou de alta intensidade, a tua prioridade é recuperação muscular. Então, você pode até fazer um jejum, mas um jejum curto, um jejum de 12, um jejum de 14 no máximo. Nos dias em que você não treinou, são os dias ideais para você fazer um jejum mais longo. Então, domingo é um dia que eu não treino, ou um dia que eu só saio para correr, ou alguma coisa desse tipo. Você pode fazer um jejum de 18 horas, de 16 horas, se você já está cetoadaptado para isso. Então, evitem fazer jejum muito longos naquele dia que você deveria estar
comendo para alimentar o seu músculo. A primeira coisa que eu sempre falo é, a prioridade é que o seu músculo esteja bem recuperado para que o seu treino de amanhã seja melhor do que o treino de hoje. Se você não está recuperando bem o seu músculo, você não vai treinar direito, você vai gastar menos caloria e aí o efeito que você está esperando vai ser o contrário, porque você não está aguentando gastar energia durante o dia. Então, cuidado com isso daí. Sem contar estresse oxidativo, cortisol, enfim, a falta de comida de um jeito certo também pode ser um problema. Segunda coisa errada, geralmente, quando alguém está tentando fazer jejum sozinho. E é um dos motivos de eu falar para vocês sempre acompanhamento para fazer jejum. Até para saber sobre a sua tolerância conforme você vai progredindo no jejum. Que é não fazer uma boa recuperação na janela de alimentação. Justamente o que a gente estava falando. Pouca proteína, não consegue comer proteína suficiente. Não consegue comer comida suficiente. A pessoa entrou na dieta, então além de fazer um jejum longo, come alface e frango só no restante do dia, com certeza vai perder peso, mas vai sacrificar boa parte de glicogênio muscular, de massa muscular, de água. E aí boa parte desse peso vai voltar muito rápido, porque a água a gente repõe rápido, gente. Quando você perde peso que não foi de gordura, que foi de massa, de água, de líquido intramuscular, vai voltar rápido, porque a água, qualquer coisa que você come ou que você bebe, o seu peso sobe de novo. Então não se iludam com isso. Ó, minhas 3 irmãs estão aqui, hein? E outra coisa, interromper jejum com alta carga glicêmica. Primeira coisa que tem que fazer quando for interromper jejum intermitente a primeira refeição tem que ter baixa carga glicêmica. Também amo vocês. Baixa carga glicêmica. Então, preferencialmente proteínas e gorduras boas. E o que eu vejo muito? Primeira refeição, quando é café da manhã, tapioca, batata doce, banana, dependendo da quantidade. É fácil errar na carga glicêmica para quem está num nível de insulina muito baixo. Você acaba fazendo um pico de glicemia, você acaba fazendo uma hiperinsulinemia e mais te atrapalha do que te ajuda. Então, a primeira refeição do dia, a refeição que você está saindo de um período, principalmente um período muito longo de jejum, que você estava em cetose, você bota sempre alimentos de baixa carga glicêmica. Então, exemplo, ovos, que são a melhor opção do mundo, a melhor proteína, já vai ter gorduras boas ali, melhor qualidade de aminoácidos que a gente tem na alimentação. Você pode usar um queijo, por exemplo, que vai ter uma carga glicêmica baixa. Você pode usar frutas como morango, kiwi, melão, abacate, coco. Você pode usar leite de coco, leite de amêndoas, nozes, castanhas. Mais o quê? Pode tomar café, pode tomar água com limão, pode tomar limonada, você pode tomar suco de maracujá, desde que não me bote açúcar, óbvio, né? Então, sempre começar a primeira refeição com baixa carga glicêmica. Se a pessoa vai terminar o jejum no almoço, vai usar mais os vegetais, que não tem a carga glicêmica alta, então não vai usar, pelo menos não uma quantidade grande de batata doce, inhame, baroa. Se for usar, a quantidade tem que ser muito pequenininha, porque aí a carga glicêmica não sobe muito. Mas dá para usar, ou sei lá, arroz integral, desde que seja uma quantidade muito pequenininha, a carga glicêmica também não vai aumentar. Mas a forma mais segura de você ter volume na refeição, sem ter o medo de errar, são os outros vegetais. Todos. Chuchu, abobrinha, brócolis, couve-flor, repolho, tomate, cebola, pimentão. O que mais tem são opções de vegetais de baixa carga glicêmica. Os de alta carga glicêmica são batatas, inhame, aipim, beterraba. É isso. E arroz, feijão, dependendo da quantidade que você usar, é claro, tá? Aí pode usar uma carne, pode usar um frango, pode usar azeite, pode usar outros tipos de óleos também. O azeite é o mais usual, mas você pode fazer ali um creminho com abacate, um guacamole. Você pode usar óleo de linhaça, pode usar vários outros tipos de óleo. Pode usar ômega 3.
E conforme as outras refeições do dia forem chegando, você vai aumentando a carga glicêmica. Você vai colocando uma banana com aveia, você vai colocando uma pera. Então, não é que não possa comer a fruta X, a fruta Y. Tem fruta que você tem que saber o quanto que você está comendo. Por exemplo, manga. E tem frutas que é a hora. Enfim, morango, por exemplo, é uma fruta que eu sempre falo. Na dúvida, vai no morango. Porque a caloria é muito baixa. Limão também. A caloria é muito baixa, a carga glicêmica é muito baixa. Acerola também. E aí, não tem como errar. O jejum é prejudicial para quem tem gastrite? Não necessariamente. Não necessariamente. Na verdade, depende muito, porque, por exemplo, se você tiver o excesso de produção do ácido clorídrico ali, tem que saber o motivo também da gastrite, né? Se é com H. pylori ou não, se é alguma intolerância, enfim. O jejum, em alguns pontos, pode até ajudar, porque ele vai diminuir a resposta inflamatória. Então, depende muito. Algumas pessoas não é legal ficar muito tempo em jejum, períodos longos, principalmente se a pessoa não é cetoadaptada, ela sente a fome, ela sente o estímulo da fome, porque esse estímulo da fome vai gerar também a produção ali dos ácidos estomacais e aumentar a acidez. Então, aí tem que ver muito de cada um para cada um. Outro motivo, interromper o jejum com alimentos hiperpalatáveis, principalmente adoçantes artificiais. Uma das coisas que eu falei aqui para vocês é para não usar carga glicêmica alta. Então, o que provavelmente você vai pensar? Então eu vou comer, sei lá, um doce fit, que é com adoçante, e aí não vai ter problema, porque ele não tem açúcar, então ele não vai ter a carga glicêmica alta. Só que dependendo do adoçante que você for utilizar, fora a questão da expressão ali na sua língua, de paladar doce, que você vai ficar com mais vontade de comer doce, enfim, vai aumentar a ansiedade e tudo mais. Alguns adoçantes vão te dar o estímulo neurológico do sabor doce. Ainda que ele não seja o açúcar, ainda que ele não tenha a caloria do açúcar, ao encostar na tua língua, essa mensagem vai ser levada para o seu cérebro e, opa, tem carboidrato chegando. E aí, isso também leva à resistência à insulina, um aumento, um pico de insulina, porque tem carboidrato chegando. E esse carboidrato não chega. Você fez um estímulo neurológico da chegada desse carboidrato, que não vai chegar, mas o estímulo hormonal você acaba fazendo, ok? Oi, Francisca, quanto tempo, hein? Tá sumida. Outro motivo para fazer jejum... Ou para fazer jejum, não. Outra coisa que as pessoas erram muito, Fabiola, vai ficar salva. Ao fazer jejum, é não utilizar antioxidantes durante o dia. Gente, isso é muito errado. Muito errado. Durante o jejum, a gente tem, justamente por causa da questão da cetogênese, da queima de gordura, a gente tem um aumento da oxidação de gordura. Lembra desse nome? Oxidação de gordura, que é maravilhoso. A gente está queimando gordura, porém gera radicais livres. Então, quanto mais gordura você queima, mais radical livre você libera. Dois motivos pelo qual a pessoa que passa por um emagrecimento brusco, geralmente também experimenta um certo envelhecimento da pele. Dois motivos. Também tem a questão da gordura que tem embaixo da pele reduzir, enfim. Mas esse aumento dos radicais livres é uma das coisas que acelera o envelhecimento. Então, você, ao mesmo tempo que você está oxidando muita gordura, você tem que oferecer antioxidante para neutralizar esses radicais livres. Então, você está fazendo uma coisa boa, mas você vai lá e oferece. Como é que você oferece esses radicais livres? O shot anti-inflamatório, que eu ensino sempre vocês a fazerem. Os chás, é lógico que eu vou falar do chá aqui. Os vegetais coloridos, quanto mais colorido, melhor. Gente, repolho roxo, beterraba, açaí. Açaí é uma das coisas mais maravilhosas que existem. Cacau, que seja o chocolate amargo acima de 70%. Mas é muito importante que eles estejam distribuídos ao longo do dia. Que eles estejam de manhã, ainda no jejum, fazendo um shotzinho, que não vai cortar o jejum.
que ele esteja ali no seu almoço através dos vegetais, das folhas, da beterraba, do repolho roxo, da cebola roxa. Roxos são maravilhosos, não esqueçam disso. De tarde, através do chá. De noite, pode ter mais um chazinho no seu jantar, os vegetais. Mas os antioxidantes, eles têm que estar distribuídos durante o dia. Então, esse é um erro muito grande que muita gente comete e acha que é só comer frango e arroz e fazer jejum e tá tudo certo. E depois fica assim, tudo envelhecido. Não comer proteína suficiente, eu já falei. Deixa eu ver outro tópico aqui. Não comer com qualidade na janela de alimentação. Não fazer treinos resistidos. Isso é tão importante quanto ter proteína suficiente na janela de alimentação. Por quê? Musculação, crossfit, mas vamos falar principalmente da musculação. Treinos com cargas. O seu corpo, se você não tiver um estímulo suficiente para o seu corpo manter sua massa muscular ou aumentar a massa muscular, é uma demanda muito grande para o seu corpo manter ela ali. Então, você precisa treinar e com intensidade para que o seu corpo entenda que você precisa de massa muscular. Se você para de treinar, se você tem um treino meia boca e ainda por cima faz jejum, você vai perder massa muscular rápido sim. Então, tem que lembrar que você precisa do estímulo, obviamente, e você precisa do suporte das proteínas, dos aminoácidos para fazer construção muscular, para poder fazer reparo muscular. Se você faz jejum porque disseram que o jejum não vai quebrar massa muscular, mas você não tem aminoácidos, você não tem um treino resistido, seu corpo não precisa dessa massa muscular e ela vai embora e acabou. Então, façam treino resistido, principalmente a musculação, que é a base de qualquer exercício, é o fortalecimento ali que é feito na musculação. Então, é para todo mundo, é para todo mundo, treinamento resistido. A não ser que tenha alguma lesão, né? Enfim. Como fazer jejum, então? Eu já dei uma adiantada, mas antes disso, como eu acabei de falar dos treinos de musculação, treino resistido, ou seja, o treino que for, valorizem ter um personal do lado de vocês, tá? Personal e nutricionista é um negócio assim, todo mundo acha que já sabe fazer. Ah, não, mas eu já treino tem 10 anos, eu já sei treinar. Cara, de verdade, na maioria das vezes não sabe. Sabe puxar peso, levantar peso. Mas a maioria das vezes, ter alguém te monitorando, fazendo sua periodização de treino, vendo o que realmente você precisa, faz toda diferença. Vendo quando é o momento de você ter um recuperativo, descansar mais, ver quando você tem que fazer um trabalho mais de força. Gente, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, dê mais valor pro profissional que vai estar ali do teu lado ou que vai só montar o treino para você ir te acompanhando. Hoje em dia tem várias formas, tá? O resultado com certeza é outra coisa. Então, vamos lá. Então, vamos recapitular. Começa com um jejum curto e vai progredindo conforme a sua tolerância ao jejum. Primeira coisa. Viviane, eu fiz tranquilamente um jejum de 14 horas, então nem precisa começar com um de 12 horas. Não precisa começar com um de 12 horas se você já está adaptado a um jejum de 14. Agora, vai chegar nos 18, acho que não precisa mais de 18 também, 20, 24, enfim. E separa 2 dias da semana para você fazer esse tipo de jejum. Lembrando, de preferência, o dia que você não treina ou que você tem um treino muito leve, você só faz um aeróbico, você sai para dar uma corrida, uma caminhada, porque a sua demanda é menor, sua demanda calórica também é menor, e aí você vai ter o mesmo benefício, você não precisa ficar 18 horas todo santo dia sem comer. Não há necessidade disso, e vamos combinar que comer é bom também. Outra coisa muito importante para quem está fazendo jejum, quem está começando principalmente, mas para quem já está avançado, essa fase da adaptação que algumas pessoas mais do que outras, sentem muita dor de cabeça, sente tontura, não consegue treinar, acha que, não, jejum não é para mim, a pessoa tem dificuldade para fazer essa adaptação. Existe
uma estratégia para acelerar essa produção de transportadores de corpos cetônicos, que é o TCM ou o C8, que é o ácido caprílico, que é um tipo de TCM, ou o óleo de coco, que é uma gordura que tem TCM dentro. Existe uma diferença entre esses três, tá? O óleo de coco, ele tem muito TCM dentro, é o mais em conta, que vocês vão achar provavelmente, vai ser mais acessível para a maioria das pessoas, mas ele também tem outras gorduras ali dentro. Isso não é ruim, mas tem que levar em consideração que você não está tomando só o TCM, você não pode exagerar no óleo de coco também. Mas para quem não tem, não é muito acessível, por exemplo, o ácido caprílico, que é um pouquinho mais caro, ele é mais nobre, usar um óleo de coco antes de sair para treinar. Aquela história de botar o óleo de coco no café funcionava para isso. Necessariamente te ajudar a fazer cetogênese. Isso só funciona se você está em jejum ou não está comendo carboidrato. Se você está fazendo uma refeição, que você está comendo tapioca, banana e taca óleo de coco no café, na verdade você só está usando uma gordura a mais ali, porque estrategicamente não vai funcionar. O TCM já vai ter um conjunto de vários tipos, de várias TCMs, que são as gorduras de cadeia média. E qual é o segredo da gordura de cadeia média? Ela é absorvida rapidamente, tão rápido quanto a glicose. Então, na falta da glicose, que é aquele momento em que você está em jejum, quando você ingere o óleo de coco ou o ácido caprílico, que é o C8, ou o TCM, o seu corpo vai absorver muito rápido, vai chegar na tua corrente sanguínea e o seu corpo vai usar como fonte de energia imediata. Então, você está induzindo o seu corpo a usar gordura como fonte de energia. Essa gordura não é estocada no tecido adiposo. Como ela chega na corrente sanguínea muito rápida, ela é prontamente utilizada como fonte de energia. Então, é uma estratégia para você induzir o seu corpo a utilizar a gordura como fonte de energia. E aí, é por isso que muita gente, quando usa o óleo de coco no café, aliás, me digam se alguém aí já fez isso, com certeza alguém já fez, ou o TCM, ou o ácido caprílico, que é aquele que eu mostro muito nos stories, que eu uso de manhã. Sente mais energia, sente mais calor na hora de treinar, como se estivesse aumentando mais a temperatura do corpo, fazendo mais termogênese. Tem mais energia. A questão do foco também melhora muito, porque uma das coisas que o TCM ajuda muito é no aumento do foco, da concentração. Lu, funciona, né? Muito bom. E, aliás, se vocês pararem para notar, esses cafés turbinados que estão vendendo muito agora, tem vários agora no mercado, eles são isso, eles são café, eles têm geralmente o TCM dentro, a maioria deles, e eles ainda botam alguns termogênicos. Então, alguns botam L-carnitina, alguns adicionam mais cafeína, eles botam canela, eles botam gengibre, eles botam cardamomo, porque ali você tem um blend de TCM e de termogênicos para serem utilizadas principalmente no momento que você está em jejum. E são muito bons e funciona. Então, TCM, ou óleo de coco, ou o C8. O C8 que eu gosto muito é o da Pura Vida, não, é o TCM da Pura Vida. E o C8 que eu gosto muito é o da Equalive, que é o Upgrade Energy. E eu uso muito sempre que eu vou fazer jejum. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Então, jejum muitos longos, como de 18, de 20, pode ser feito até 2 vezes na semana. E ele é importante, inclusive, para evitar o efeito platô. E esse é um dos motivos pelo qual vocês não precisam estar fazendo jejum igual todos os dias, para evitar o efeito platô. Toda vez que você fizer estratégias diferentes, toda vez que você fizer uma coisa diferente, o teu corpo tende a sair da homeostase, porque o nosso corpo se adapta rápido a tudo que a gente faz, a treino, a dieta. Chega uma hora que a gente trava. E isso é um mecanismo de defesa, de sobrevivência. Então, se você faz um jejum igual todos os dias, você vai se acostumar também, como qualquer outra coisa.
Então, um jejum mais longo, de 18 horas, por exemplo, seria legal você fazer 2 vezes na semana. Por quê? Imagina que o seu corpo está todos os dias recebendo comida pra caramba e proteína e carboidrato de uma forma normal. E aí 2 dias na semana tem uma queda muito grande calórica e daquilo tudo que você estava oferecendo todos os outros dias para o seu organismo. Então isso é um boom. Do mesmo jeito que quando a gente está muito tempo em dieta e eu falo para vocês, ó, se vocês estão em dieta restrita há muito tempo, faz a refeição livre no final de semana. Se você não está furando a dieta durante a semana, faz a refeição livre no final de semana. Come uma pizza, come um hambúrguer. Isso é justamente para tirar o seu corpo da homeostase. Para fazer com que o seu corpo, não é um presente, não é um benefício por ter feito a dieta. É para o seu corpo realmente entender que tem uma coisa diferente acontecendo. E a mesma coisa para os jejuns mais longos. Mas o quê? Ai, que bom. Outra coisa que eu anotei, então tem que ter proteína suficiente em cada refeição. Lembre dos lanches de ter proteína suficiente, principalmente no dia seguinte que você fez um jejum mais longo, que é o dia que mais você tem que lembrar da proteína para não ficar faltando proteína. Porque no almoço e no jantar, as pessoas lembram de ter carne, de frango, mas no lanche, a pessoa quer comer uma fruta, a pessoa quer comer, sei lá, qualquer coisa, mas não lembra da proteína. Então, gente, frango no meio da tarde, ovo, atum, aqueles iogurtes que tem uma dose um pouquinho maior de proteína, uma dose de whey para quem não tem tempo, para quem trabalha o dia inteiro e não consegue parar para comer, tenha uma dose de whey. Dependendo da pessoa, dá para ter uma barrinha de proteína, só tem que ter cuidado com a barrinha de proteína, porque elas são calóricas para caramba. A maioria delas tem caloria de uma refeição. Então, dependendo da pessoa e da necessidade calórica dessa pessoa, dá para ter barrinha de proteína. Mas aí, isso aí tem que saber de forma mais individual. Mas o que? Sempre interromper jejum com carga baixa, glicêmica baixa e ir progredindo ao longo do dia. Bebidas que não cortam o jejum. Água não corta o jejum. Chá, se você não adoçar com açúcar ou com algum adoçante hiperpalatável, tipo sucralose, que é o que vocês mais gostam, também não vai interromper. Água com limão não interrompe. Suplementos como, sei lá, magnésio, vitaminas, também não vai interromper. A única coisa que vai o ácido caprílico, o óleo de coco também não vai interromper, a não ser que a quantidade seja muito grande, porque é uma gordura, mas falando de jejum metabólico, não vai interromper. Vai interromper o jejum gástrico. Mas o que? Água já falou. Café não vai interromper também. Os shots que eu falei também não interrompe, a não ser que você use beterraba. Beterraba tem mais carboidrato, então interrompe jejum. Mas o restante, guaraná-cipó, gengibre, cúrcuma, não vai interromper jejum também. Creatina não interrompe jejum. Pré-treino, dependendo do pré-treino que você usar, pode interromper jejum, porque o nível de proteína é um pouco mais alto. E tem pré-treino que tem, a maioria, na verdade, tem maltodextrina, que é um carboidrato. Então, pode interromper o jejum. Mas o que? Suplementos, então, eu já falei. Antioxidantes ao longo do dia, além dos shots, além dos chás, dos vegetais, das frutas, é claro. Colágeno vai interromper, porque o colágeno vai ter, uma boa dose de colágeno vai ter entre 8 e 10 gramas de colágeno, que é uma proteína. Não necessariamente ele vai aumentar a tua insulina, mas de certa forma vai interromper o jejum, tá? Vegetais coloridos, frutas, shot, chás, e existem alguns suplementos que são válidos de se ter na rotina, como N-acetilcisteína, é um dos mais importantes desintoxicantes, principalmente porque vai aumentar a nossa produção de um antioxidante endógeno chamado glutationa. Então, aliás, para a imunidade é maravilhoso. E sim, se vocês encontrarem acabou a luz. Se vocês encontrarem nas farmácias, que é muito fácil de achar, que muita gente usa como expectorante, por exemplo.
é esse mesmo, tá valendo. E é um dos que eu sempre aconselho de utilizar. Fora a vitamina D, vitamina C, mas a N-acetilcisteína é muito importante e é um importante protetor hepático também, tá? E acho que eu não esqueci de nada. Minha luz acabou aqui, fiquei sem luz. Dúvidas? Alguma dúvida? Acho que... Deixa eu ver se eu consigo luz de novo aqui para terminar. Agora sim. Hoje foi mais rapidinho que eu falei pra caramba, né? E recapitulando sobre o jejum no treino. Então, seria uma estratégia muito legal utilizar, principalmente para quem não está adaptado, utilizar o TCM ou o óleo de coco ou o C8. Deixa eu escrever aqui. O C8 seria o melhor, mas porém é o mais caro. Antes do treino, para poder ajudar na cetoadaptação e ajudar a dar mais energia. Tá, mas o que? Acetilcisteína, isso mesmo, remédio para expectorar. É uma das coisas que vai ajudar, porque ela deixa o muco mais fluido também, né? Mas ela funciona como desintoxicante, antioxidante, melhora o sistema imunológico, melhora a qualidade da unha, melhora tudo. Ou seja, é um suplemento que sim, todo mundo pode tomar. Pré-treino quebra jejum, dependendo do pré-treino, sim. Porque alguns pré-treinos vão ter uma quantidade alta de proteína e maltodextrina principalmente. Mas tem pré-treino que não. Então, tem que ver exatamente qual é o pré-treino que está usando. Até quantos componentes desse pode usar sem quebrar o jejum? Ótimo. Dos shots, eu imagino, né? Que você está falando. Dependendo do que você vai usar, você pode... Eu gosto de shot com 3 componentes. É suficiente. Mas, por exemplo, se você usar gengibre, cúrcuma e própolis, não vai quebrar. Você pode usar. Se você botar cacau, você pode usar, porque também teria que ter uma quantidade muito maior para poder quebrar. Agora, se você usar a beterraba, na verdade, a beterraba em pó eu acho que é o mais provável de quebrar o jejum, porque se você usar uma quantidade um pouco maior, vai ter carboidrato, não tem para onde correr. Mas todas as outras coisas que a gente usa como shot, não vai quebrar. Então, pode associar 3 ingredientes, na maioria deles, tranquilamente. Posso usar a creatina na comida ou apenas na água? A creatina pode usar em qualquer lugar. Pode ser até no café. Pode usar na comida, pode... Raramente alguém vai fazer isso, né? Mas pode botar na comida, pode botar no café, pode botar no shake, pode botar em qualquer lugar. Só que, uma vez que você adicionou a creatina em meio aquoso, você tem que ingeri-la imediatamente, porque ela é sensível à água, ao líquido, que quebra ela em creatinina. Então, a creatina é assim, diluiu, tomou, botou em não sei aonde, já ingere, para você não perder. O que você acha do suco de chuchu com limão? Esse eu não tinha ouvido falar ainda não, hein? Mas deve ter gosto de limão, somente. De qualquer forma, o chuchu é uma coisa muito boa. Ele tem muito ácido fólico. E é ótimo para a função intestinal. Então, ruim para a saúde, com certeza não é. Gostoso já é outra história. Mas esse eu ainda não tinha ouvido falar, não. Agora, que deve ajudar muito na questão gastrointestinal, com certeza. Porque o limão é muito digestivo. E o chuchu é um dos melhores para a microbiota intestinal. Então, se é uma pessoa que tem muita constipação, por exemplo, imagino que seja perfeito. Principalmente se tomado em jejum. E a glutamina é importante usar todos os dias. A glutamina é importante usar todos os dias para o intestino.
Depende muito de qual é o motivo pelo qual as pessoas têm usado a glutamina, mas a questão principal da glutamina é a função intestinal, porque ela vai ser utilizada como combustível para as células do intestino. E aí, como ajuda na questão intestinal, é um efeito dominó, vai acabar ajudando em várias outras coisas do organismo. Então, sim, glutamina todos os dias, se possível junto com shot também de manhã, ainda em jejum. É gostoso? Vou tentar. O que é bom para o colesterol ruim alto? Ah, isso é outra live, senão vira um assunto gigantesco. A canela em grande quantidade quebra jejum? Não, mas a canela não... Ah, vamos ter falado da canela. A canela também é muito bom para shot. De preferência, a canela do Ceilão. Vocês vão achar canela do Ceilão, porque a canela, se usada em grandes quantidades, que é aquela quantidade que a gente usa para shot, principalmente todos os dias, ela pode ter algum potencial tóxico. Então, a canela é legal você alternar e você usar a canela do Ceilão, que ela tem um potencial tóxico menor do que a outra canela. Obrigada, Cris. Gente, então foi isso. Quero novas sugestões para outras lives. Vou tentar fazer uma outra live na quinta-feira também. Vou tentar manter essas lives de terça e quinta. Então aceito sugestões. E essa daqui vai ficar gravada. Lá no feed. E também durante a semana eu vou soltando alguns pedacinhos delas. Tá? Um beijo para vocês. Boa noite. E façam jejum com responsabilidade.